Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de English, mais uma English class. Hoje a gente está aqui com aquele tema de Simple Past, também conhecido como Past Simple, que é o passado simples, né? Tudo desemboca na mesma coisa. E o passado simples foi dividido em 3 aulas para vocês, exceto nossa third class, nossa terceira e última aula sobre este assunto, mas não sobre o passado. A gente ainda vai ver aí o passado contínuo, por exemplo, assim como a gente viu o presente simples, presente contínuos, a gente também tem o contínuo, o tempo progressivo do passado. E logo depois a gente vai para o futuro e aí a gente termina aí a questão dos tempos verbais, por enquanto, porque a gente ainda tem aí os tempos perfeitos que vamos ver somente lá no segundo ano. Bem, a aula de hoje vai trazer para vocês questões negativas e interrogativas referentes ao passado simples. E essas questões negativas e interrogativas têm uma nova personagem, um novo personagem. Esse personagem, como eu comentei com vocês lá na finalização da outra aula, é um auxiliary verb, um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do passado é justamente esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Coloca aqui para mim na aula, por favor, a telinha para eu mostrar para eles, aula 34.1, e a gente tem aí logo no título da nossa aula esse personagem aqui que é um personagem novo. Na verdade, ele não é novo, né? Vocês já conhecem ele de outros carnavais lá do presente simples. Ele é o passado do verbo do, que tem também a flexão does, né? D-O e D-O-S, E-S. Esse DOS você sabe que você vai utilizar para a terceira pessoa do singular, por isso que tem essa flexão, porque verbos terminados em S, SH, CH, X, Z e O, como esse caso do do, que termina em O, você acrescenta esse sufixo ES, e aí você tem essa flexão para a terceira pessoa. Então, do e does são os auxiliares lá do presente simples, e além deles serem auxiliares, você tem que lembrar que eles também são verbos de tradução. Verbos de tradução no sentido de ação, e ação é fazer. Aqui o did, ele não está trabalhando como um verbo de tradução, mas ele também é um verbo de tradução. Se eu quiser falar, por exemplo, eu fiz minha atividade de casa, eu vou falar I did my homework. I did. Eu não trouxe nenhuma vez o did lá nas nossas aulas do início de passado simples. Eu poderia ter já mencionado ele para vocês, mas eu não mencionei. Mas ele é utilizado para falar sobre um verbo de ação, de fazer no passado, mas ele também é utilizado como verbo auxiliar. E verbo auxiliar em inglês tem bastante. E o que significa esse verbo auxiliar? Ele não tem tradução, então tu não adianta querer traduzir isso aqui, que tu não vai traduzir. Esquece que ele significa fazer no passado. Quando ele está nessa posição aqui da frase, que é no início da frase, ele não vai ter nenhuma tradução. Tudo bem? Ele está aqui para auxiliar o verbo principal, que no caso aqui é o work. E aí essa é uma pergunta, que você vai responder como? Então, se eu tenho aqui, did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? Porque a palavra holiday é feriado, mas também pode ser férias. Mas o contexto aqui depende, eu acho que mais para feriado. Né? Depende não, fica mais para feriado porque a gente tem mais chance de trabalhar no feriado do que nas férias, né? Se bem que pode acontecer isso também. Holiday significa férias e feriado, mas só significa férias no inglês britânico. Férias no inglês norte-americano é vacation, vacation. E eu prefiro usar o vacation como férias, tá? Então, por isso que com certeza holiday aqui é feriado, porque eu não usaria ele como férias. Então, essa pergunta aqui é uma pergunta que você vai ter que responder apenas com sim ou não. Né? É uma pergunta que você não tem uma resposta elaborada. Então, aquelas famosas yes or no questions, perguntas de sim ou não. Então, did you work last holiday? Sim ou não. Não precisa falar mais nada. Claro que você pode falar o que você quiser, mas elas não te pedem uma resposta mais elaborada. Agora, lembra que quando você tem esse did aqui, na frente da sua frase, nem sempre ele vai vir no começo. Às vezes, quem vem no começo, na frente dele, é um pronome interrogativo. A gente vai ter vários exemplos aqui com pronomes interrogativos, dos quais você já viu comigo lá nas nossas aulas atrás, agora mesmo na nossa segunda unidade. A gente já está na terceira unidade, mas na segunda unidade a gente teve aula de pronomes interrogativos. Quando o pronome interrogativo vem na frente de um verbo auxiliar, aí são perguntas mais elaboradas, não são perguntas de sim ou não. Tudo bem? E a gente viu lá nas nossas aulas atrás, nessa penúltima e nessa antepenúltima, perguntas sem o auxiliar, porque são perguntas subjetivas.
a fim de a gente saber o sujeito da ação. Por exemplo, who ate my hamburger? Que era uma pergunta que tinha lá na nossa aula passada. Quem comeu meu hambúrguer? Quero saber quem é o sujeito, quem foi a pessoa que teve a audácia de comer. Então, tem como fazer perguntas sim sem o auxiliar, mas são perguntas subjetivas, tudo bem? A gente viu isso lá nas nossas duas últimas aulas. Aula 34.1, começando agora, a gente tem a pergunta Did you work last holiday? Caso sim, você responderia com short answers, com respostas curtas, que seria yes, I did, na afirmação, e no, I didn't, na negação. Eu não sei se eu trouxe exemplos aqui de short answers, eu acredito que sim. Não, eu trouxe sim, olha aqui, ó. Trouxe. Só que não são exatamente short answers, né? Eu coloquei respostas mais elaboradas, além do short answer, eu coloquei também uma continuação, como se fosse uma pessoa querendo falar o que aconteceu, o que ela fez ou deixou de fazer, tá? Então, a gente tem aqui a primeira pergunta, que é a mesma lá do título. Did you work last holiday? Então, a ação, ela tá onde? Ela tá aqui no work, que é o verbo trabalhar. E essa ação work, ela não vem no passado. Se eu colocasse esse verbo no passado, eu teria que lembrar que o work é um verbo regular. E como verbo regular, ele apenas acrescenta aquele ed. E aqui no caso, work não faz parte de nenhuma outra regra, a não ser a regra geral, que é só colocar ed. Mas como é uma pergunta no passado, quem deixa o verbo no passado é esse carinha aqui, o did. Ele não é traduzido. Então, did you work last holiday? Você trabalhou feriado passado? E aí eu tenho uma resposta aqui, no, I didn't. É uma short answer, uma resposta curta, querendo dizer, não, eu não trabalhei. No, I didn't. E é formado pelo auxiliar do passado, e aí você sabe que é uma negação, porque você tem um no, né? Obviamente é uma negação, vírgula, essa vírgula é necessária para fins de escrita, e aí você tem o sujeito da resposta. Se a pergunta é feita para você, a resposta vai ser eu. Se aqui a pergunta fosse feita para, por exemplo, ela, a terceira pessoa, no caso, eu perguntando para você sobre uma terceira pessoa, você responderia aqui com o pronome pessoal da terceira pessoa ou o nome dessa pessoa. Então, isso vai mudando, tudo bem? E o didn't é o quê? Faz parte do short answer. Ele está aqui na negativa, que é o quê? A junção do auxiliar mais o advérbio de negação not, que está na contração, na sua contracted form, na sua forma contraída, onde você junta o did mais o not, e aí o ozinho vai embora, vira uma estrelinha lá no céu. Eu falo assim porque ele vira um apóstrofe, tudo bem? Então, no, I didn't, não, eu não trabalhei. I went fishing. E aí eu tenho uma continuação aqui de uma resposta para dizer o que eu fiz, porque eu quis dizer assim. Então, I went fishing é uma frase na afirmativa. Eu fui pescar, fishing. E aí esse went, todo mundo lembra que é o passado do verbo to go, passado do verbo go, e aí no passado, na forma afirmativa, ele fica went. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Temos muitas perguntas aqui. Did you work last holiday? Mesma pergunta, só com uma resposta diferente. Por que eu coloquei mais perguntas? Estou me perguntando isso agora. Mas vamos lá. Você trabalhou no feriado passado? No, I didn't. Mais uma vez, ninguém teve esse infortúnio, né, de trabalhar no feriado. No, I didn't. Não trabalhei. I played video game. Eu joguei, played, video game. Eu joguei videogame. E play é um verbo no passado que está na forma regular, porque ele, na verdade, é o verbo regular, não é que está na forma, ele é um verbo regular, e eu só preciso acrescentar ED nele. E esse ED, ele vem naturalmente porque ele não faz parte de nenhuma daquelas regras que eu tenho que fazer alguma alteração no verbo. A única coisa que ele faz, que eu faço aqui, é colocar o ED ao fim do verbo, porque o verbo play, ele termina naturalmente no Y. Não, ele não faz parte daquela regra do Y precedido de consoante, porque ele é o Y precedido de vowel, vogal, então não tem aquela regra de cortar o Y e acrescentar I para depois acrescentar o E e o D, tudo bem? Lembra disso. Vamos para a próxima aqui. A mesma pergunta, gente, eu fiz a mesma pergunta. Eu estou chocada que eu fiz a mesma pergunta para todas as frases, mas é a mesma pergunta com várias pessoas respondendo, então tudo bem. Então, did she work last holiday? Ela trabalhou no feriado passado? Ninguém trabalhou pelo visto, né? No, she didn't. No, she didn't. Aqui a gente já tem uma pergunta
Já para outra pessoa, que é sempre you, você. Agora, essa questão da terceira pessoa do singular que eu havia comentado lá, porque eu sou uma pessoa que comenta antes de chegar a hora, né? Era para ter comentado só aqui, mas a pessoa ansiosa acaba comentando antes. Então, essa pergunta é feita, vamos supor, temos duas pessoas aqui, eu e uma outra pessoa. Eu faço essa pergunta para uma segunda pessoa, já que eu sou a primeira pessoa, que eu sou a pessoa que está falando, a primeira pessoa, eu, fazendo uma pergunta para a segunda pessoa, você, e você me responde sobre uma terceira pessoa, né? Eu fazendo uma pergunta, no caso, sobre uma terceira pessoa para você, isso que eu quis dizer. E aí, se eu estou perguntando sobre ela, que podia ser a Janaína, a Fabiana, a Renata, não importa quem seja, você vai me responder sempre com o pronome pessoal ou o nome dessa pessoa. Vamos supor, se eu quisesse colocar aqui no lugar de she o nome de Renata, por exemplo, did Renata work last holiday? Eu posso fazer isso tranquilamente. Renata é a mesma coisa que she, que é ela. Então, no, she didn't. Não, ela não trabalhou. Ou no, Renata didn't. Dar a mesma coisa, mesma história. She played dodgeball. Então, ela jogou dodgeball, que é esse esporte aqui, que é a tal da queimada. Quem nunca jogou queimada na vida? Eu mesma joguei bastante. E queimada é um esporte que se chama que se chama dodgeball em inglês. Muito bem? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta, que é a mesma pergunta. Did you work last holiday? Todo mundo vai ficar cansado dessa pergunta, mas temos lá. Did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? Temos aqui uma outra resposta na negativa também. No, we didn't. Não, não trabalhamos. We had a picnic. Nós tivemos aí um piquenique, nós comemos fora, no caso aí, had a picnic. Quando a gente fala de alimento, né, de questão de períodos de alimentação, almoço, jantar, e que no caso até um piquenique, você vai usar a estrutura de to have, que no caso aqui vai ficar no passado. Então, no, we didn't. Por que no, we didn't? Por que eu estou usando esse we? Porque eu estou perguntando para vocês, agora que eu me toquei, esse you não é mais sobre uma pessoa só, é sobre duas ou mais pessoas, porque you também significa vocês, né? A segunda pessoa do plural. Então, na resposta aqui, a pessoa vai responder, não, nós não trabalhamos, didn't. We had a picnic. Nós tivemos um piquenique. Então, essa questão aí de ter um piquenique, porque a gente está falando também de alimentação e também porque a gente vai falar com essa ideia de tivemos, né, um piquenique. Não somente pela questão de alimentação, mas lembrando, se a gente fosse almoçar, a gente falaria no, we had lunch. Nada a ver, mas enfim, para você lembrar que você vai falar de alimentação usando o had, mas aqui vai ter essa ideia de tivemos um piquenique, o verbo ter, no sentido, né, de ter alguma coisa. E é isso, a gente vai agora lá para a nossa tela, porque eu quero escrever para comentar umas coisas para vocês. E aí, com certeza, no próximo slide, temos a mesma situação, que é a mesma pergunta. Eu estou simplesmente sem acreditar que é a mesma pergunta. Não entendi porque eu fiz com a mesma pergunta. Mas é a mesma pergunta, mesma questão. Mesmo se eu tivesse feito uma outra pergunta aqui, você tem que lembrar uma coisa simples. Esse work sempre vem, sempre, always, na sua forma base, quando está numa pergunta ou numa negação. Então, se tivesse qualquer outra pergunta aqui, did Ana, vou até colocar uma outra pergunta aqui, did Ana, que agora eu estou usando o pronome pessoal Ana, não estou mais usando she, eu poderia colocar she aqui também no lugar, poderia fazer isso sem problema algum, poderia colocar outro nome também, se fosse um nome masculino, a mesma coisa, só que aí eu colocaria he no lugar de she, não teria problema algum. Então, did Ana ou did she, whatever, tanto faz, poderia falar que dance in the club. Então, a Ana dançou no clube? A Ana dançou no clube? E aí eu tenho essa questão do dance, que é o meu verbo dançar, e ele na sua forma base é exatamente assim, to dance, dançar. E aí, para fazer uma frase na interrogativa e negativa, eu sei que eu só preciso cortar a minha partícula to, porque ela não vai para a minha pergunta, só vai o verbo na sua forma base sem o to. Eu não coloco nenhuma flexão de passado nas negativas e nas interrogativas, tudo bem, gente? Nenhuma flexãozinha sequer. Muito bem. No, she didn't. Anna read a book.
Lembra aqui que a gente vai ter que fazer outra pronúncia, porque a gente está falando com o verbo no passado, porque ele permanece a mesma situação no presente e no passado, mas a pronúncia vai mudar. Então, no, she didn't. Não, ela não trabalhou, porque aqui o foco é sobre o verbo trabalhar, pergunta sobre o verbo trabalhar. Anna read a book. Ana leu um livro. Então, a frase aqui na forma afirmativa. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tirando uma dúvida aqui. Ah, tá, entendi. Realmente eu fiz a mesma pergunta para todos. Estou ainda sem entender por que eu fiz a mesma pergunta, mas não importa. O importante é que você saiba que qualquer pergunta que você faça no passado simples, o verbo permanece na sua forma base, sem o to, sem nenhum tipo de flexão verbal. Então, mais uma vez, did he work last holiday? Ele trabalhou lá no feriado passado? Ninguém mais aguenta mais ouvir essa pergunta, mas pelo menos você vai lembrar que holiday é feriado e também pode ser férias no inglês britânico, lembrando disso. E work, verbo trabalhar, ninguém nunca mais vai esquecer. Então aqui a resposta é de alguém que fala sobre ele. Eu faço uma pergunta para alguém que vai responder sobre a terceira pessoa, que é esse man aqui, esse homem aí. Então, no, he didn't. Não, ele não trabalhou. He climbed a mountain. Ele escalou uma montanha. Então, assim, a pessoa foi para adventure, né? Ele foi para aventura. He climbed a mountain. Eu tenho aqui uma estrutura de passado no presente. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui o verbo é irregular e aqui o verbo ele é regular. Por isso que eu tive que acrescentar a estrutura de passado que é feita através do E e do D. Por isso que fica assim, climbed. Porque o verbo climb, escalar, ele termina até a letra B. To climb é o verbo escalar, to climb. Aí eu acrescento o ED, aí ele já vira o quê? Ele já vira escalou, escalei, escalamos, dependendo do pronome pessoal que você estiver utilizando aí. Tudo bem? Muito bem. Vamos para a nossa next question. Mais uma pergunta, é a mesma pergunta, ninguém aguenta mais, nem eu. Did they work last holiday? Eles trabalharam no feriado passado? Vamos ver se sim, vamos ver se não. Então, não. They didn't. Então, quando eu faço uma pergunta sobre a terceira pessoa do plural, eles ou elas, para alguém me responder, porque se eu estivesse fazendo para eles, eu usaria o you, né? Quero saber se vocês trabalharam. Mas eu não estou falando para eles, eu não estou falando com eles, na verdade. Eu estou falando para alguém sobre eles. E aí a pessoa me responde, no, they didn't. Não, eles ou elas não trabalharam. Mesmo, mais uma vez, mesmo que eu não use a palavra work aqui na minha short answer, eu sei que na hora de traduzir, eu vou fazer a questão da ponte com o meu verbo da pergunta, porque esse didn't, ou no caso did, porque se fosse uma resposta afirmativa, que inclusive eu não coloquei nenhuma resposta afirmativa aqui de short answer, mas se por acaso esse cara aqui tivesse sim trabalhado no feriado, como é que seria essa resposta na afirmação? Bem, negativa aqui, né? Short answer na negativa. E se fosse uma resposta de short answer na afirmativa, seria o que vocês já viram comigo em outras aulas, que é o quê? Eu colocar o yes ao invés de no, afinal de contas, eu estou falando que sim. A vírgula é necessária para fins de escrita. Se você quiser escrever corretamente, a vírgula tem que vir. E aí eu colocaria o they, no caso, porque eu estou falando de eles e elas, ou elas, eu não sei, né, se a gente está falando de homens ou só de mulheres, e eu colocaria apenas o meu auxiliar did, porque não teria essa questão do advérbio de negação, não seria necessário colocar, até porque não teria motivo de colocar. Então, yes, they did, sim, eles trabalharam. Agora, se for não, no, they didn't, não, eles não trabalharam. E aí ela fala aqui mais uma situação na forma afirmativa. They rode on my jet ski. They rode on my jet ski. Eles andaram no meu jet ski. A pessoa está dizendo isso, que andaram no meu jet ski. Olha que é o adjetivo possessivo. E o verbo rode, para quem não sabe, vem do verbo to ride. To ride, que a gente usa para falar de meio de transporte de forma geral. Então, no caso aí, ele é um verbo irregular.
Aí esse ride é andar de alguma coisa. Ride a horse, andar a cavalo. Ride a bike, andar de bicicleta. E aqui no caso, ride a jet ski, mas no caso, rode, porque ele está no passado e é um verbo irregular. Muito bem. Indo lá para a nossa próxima, a gente tem aí, did you work last holiday? Mais uma vez, alguém será que trabalhou nesse feriado aí? Não, continuamos com negativas. No, I didn't. Não, eu não trabalhei, porque eu estou fazendo uma pergunta para o quê? Você. Você e não vocês, porque a resposta aqui está eu. E aí ela fala, I practiced some archery, ou seja, ela falou que praticou um pouco de... eu esqueci até essa palavra, vou até dar uma olhada aqui. Arco e flecha, exatamente. Eu vi a imagem e eu simplesmente não consegui, o meu tic-teco, lembrar que é arco e flecha. Então, aí dessa minha resposta, eu tenho mais uma vez uma resposta, como você pode perceber, uma resposta na negativa e uma continuação na afirmativa. E o verbo dessa vez é o verbo practice, que está aqui na forma afirmativa lá no passado. E o verbo practice é um verbo que termina com E, então eu só preciso acrescentar o quê? Acrescentava a letra D. Eu só preciso acrescentar a letra D para fazer ele ficar no passado. É isso. Nada de nenhum tipo de dificuldade, porque regulares são verbos muito fáceis e quando você termina com E, o teu único trabalho é acrescentar o D. Então, no, I didn't, I practiced some archery. Então, é isso, né? A questão aí do arco e flecha. Vamos para a próxima. Eu acredito que seja a nossa última pergunta, que ninguém aguenta mais a mesma pergunta. Did you work last holiday? Você trabalhou no feriado passado? Mais uma pergunta na negativa. No, I didn't. Não, eu não trabalhei. I went parachuting. Ou seja, eu fui... eu tô péssima com esportes, né? Porque eu não tô lembrando nem os esportes em português. Veja a imagem, eu estou esquecendo completamente do que significa. É a questão do paraquedismo. Porque você acaba que não vivencia muito, eu acabo esquecendo. Paraquedismo. Essa imagem aqui, né? Onde as pessoas elas saltam lá de baixo, é de baixo, né? Você tá... O avião está em cima de você, você está lá, você se joga do avião e aí você pega um paraquedas e é isso aí o esporte, você tem essa aventura aí. Então, parachuting é a questão do paraquedismo. No, I didn't, I went parachuting. E aí você lembra que went é o passado aí do seu verbo, um dos verbos mais utilizados, que é o verbo to go, o verbo ir. E aí eu fui aí no caso para o paraquedismo. No, I didn't. Caso eu tivesse sim trabalhado no feriado, mais uma vez, eu falaria yes, só para relembrar, I did. Yes, I did. Sim, eu trabalhei, aí no caso eu não teria ido em nenhum lugar, e muito menos fazer o parachuting da vida, que é o paraquedismo. Muito bem, gente, agora a gente vai sair dessa questão da pergunta do holiday e do work e vamos entrar aqui na negative form. A gente não viu ainda frases na negativa, a única coisa que a gente viu foram short answers. Mas os short answers não se diferem muito aí da forma negativa, porque você tem o elemento principal da negativa, que é o didn't. Esse carinha aqui vai se repetir nas frases negativas. Lembrando que o didn't, ele é muito informal. Qualquer frase que você fizer, vou até lá pra frente falar com vocês, vou voltar aqui pra frente. Qualquer frase que você fizer usando qualquer forma contracta em inglês, saiba que é muito informal, tá? A gente usa no dia a dia, a gente fala assim, escreve assim, mas sempre lembrando que é bem irregular. Então, eu tenho aqui os verbos stay, que é o verbo ficar, finish, que é o verbo terminar, see, que é o verbo ver, get, que é o verbo obter, na sua tradução literal, porque você tem aí o get como vários significados, assim como take e outros verbos que eu já havia falado para vocês. Eles vão mudando de significado. Não somente eles como outros, mas o get é um que muda bastante de significado mesmo. Tem até um dicionário só para ele, eu já havia falado isso. Então, we didn't stay at a hostel
Lembrando que quando eu faço esses quadrinhos, mesmo que tenha aí essa divisão aqui, não sei se vocês conseguem ver, é uma frase só, tá? Isso aqui é uma frase só, tudo bem? Então, na negative form, olha só, trabalhando com o verbo stay, ficar. We didn't stay at a hostel. O que você está vendo aí de diferente? Você está vendo o verbo stay da mesma forma aqui. Eu mudei? Não. Estamos na terceira pessoa, perdão, primeira pessoa do plural e não houve nenhuma mudança de flexão verbal. Se fosse uma frase afirmativa, esse stay não ficaria desse jeito. Ele estaria aí com aquele sufixo de passado, o ed. Mas como a gente está falando de quê? De um verbo que está numa frase negativa, ele permanece na sua forma base. Então, vai acontecer assim com todos eles. We didn't stay at a hostel, a gente não ficou no hostel, uma espécie de hotel, mas com mais pessoas. Você divide quarto com outras pessoas. Finish, que é o verbo finalizar, terminar. They didn't finish work early, eles não terminaram o trabalho cedo. E aí o finish permanece da mesma forma que está aqui, porque o verbo não vai ter flexão verbal. E como é que é a posição deles na negativa? Sujeito em primeiro lugar, didn't em segundo lugar. Mas esse didn't aqui, como está dizendo bem aqui, ó, essa dica para você, essa tip. Tip é dica que in the negative você adiciona o didn't before the verb. Você adiciona ele antes do verbo. Ou seja, o verbo está aqui e o didn't está antes sempre. Mas você também pode fazer ele na sua forma mais correta. Qual é a forma mais correta dele? É essa que eu vou mostrar para vocês agora. Bora lá para a tela? Bora lá para a tela? Eita, a dicção foi lá pro, né? E voltou. Na verdade, você pode escrever da forma mais correta, se você quiser, que é a forma que não é mais utilizada, mas é a mais certinha, que é quando você escreve ele separadinho. Então, didn't é a mesma coisa que did not. Tá? Ah, mas eu prefiro escrever didn't. Eu também. Ah, mas eu prefiro falar didn't. Eu também. Então, eu posso escrever assim até numa prova, por exemplo, de, sei lá, uma prova que eu estou fazendo aí para um... Concurso é meio estranho, porque não tem como você... Né, as questões são objetivas. Mas uma prova, assim, importante aí da vida, você pode escrever assim? Não. Não. A resposta é não. É não e ponto final. A não ser que ele te peça. É que você coloque a forma contraída. É que nem você, numa prova de português, querer escrever, por exemplo, você com VC. Tá bom, gente? Então, não dá. Não rola. Então, só para deixar claro, esse didn't é muito informal. Tá? E o correto mesmo, certinho, né, da norma culta e de todas as coisas cultas que você imaginar aí, é o did not. É ele separado. É ele não na forma contracta, tudo bem? É isso. Mas na hora de falar no dia a dia, gente, nas nossas linguagens informais, a gente não vai escrever did not. E quando a pessoa escreve did not, mesmo ela não tendo esse costume, ela está querendo enfatizar. Inclusive, quando você falar we did not, aí você está enfatizando, porque você separa e fala de um por um, aí tem essa ideia de enfatizar também, tá? Então, finish, they didn't finish work early, eles não terminaram o trabalho mais cedo. E por último aqui, o see you get. I didn't see them at the party. Eu não vi eles na festa. I didn't see, eu não vi. Ou I did not see, eu não vi. Se fosse eu vi, I saw, porque o see vai para o passado e o passado dele é irregular. Get, que também é um verbo irregular, fica aqui normalmente na negativa como se fosse normal mesmo o verbo, sem mudar nem absolutamente nada. She didn't get. Então, ela o quê? Ela não obteve, mas depende do que a gente teve aqui. Então, já vai mudar. O get já não vai ficar com a tradução de obter, por causa do contexto. A taxi to the airport. Então, vai ficar como? Ela não conseguiu, ou ela não pegou, né, um táxi no aeroporto. Você pode traduzir dependendo da melhor forma que você achar que o contexto pede. E é isso. Então, as posições deles são as seguintes. Sujeito mais o did not contraído ou não, dessa forma ou não, mais o verbo principal na sua forma base, tá? Olha aqui, ó. The verb doesn't change. O verbo não muda. Doesn't change, ele não muda. E aí, o restante aqui, que está em preto, o que acontece com essas palavras? Elas são complementos da minha frase. Eu tenho aqui uma preposição, eu tenho aqui um artigo, um substantivo, eu tenho aqui um outro verbo, porque eu também posso ter dois verbos numa frase, mais de dois, mais de três, não importa. E esse verbo aqui, aliás, perdão,
aqui não está como verbo não, acabei me confundindo. Esse verbo aqui não é um verbo, é um substantivo, mas voltando para o verbo, eu posso também ter mais de um verbo na minha frase, tá? Só para deixar claro, não preciso trabalhar só com verbos. Em português a gente faz isso, porque no inglês não. Só que só para corrigir, acabei falando besteira, esse work não é verbo, ele está trabalhando como substantivo. Então, a classificação gramatical dele mudou para substantivo, tá? Isso acontece, já falei para vocês. Aqui eu tenho them at the party, eles na festa. Aqui eu tenho esse them, aqui inclusive é um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Oblíquo, ou seja, ele é o objeto da minha frase. E aqui eu tenho a taxi to the airport, um táxi para o aeroporto, né? Um artigo, um substantivo, aqui outro artigo e a palavra aeroporto que é um substantivo. Então, a sua frase ela vai indo, mas o início dela, que é o início do verbo, você tem que saber que é sujeito, verbo, basicamente, sujeito, verbo e na negação, sujeito, auxiliar, not, e depois o verbo na sua forma base. Beleza? E nas questions, e nas perguntas? As perguntas a gente viu bastante aqui, né? A gente tem as yes or no questions, que são as perguntas de sim ou não, que são feitas com o auxiliar, o did, esse auxiliar did. Eu estou olhando muito ali para a tela, porque eu preciso olhar para a tela, né? Não tem como. Então, o auxiliar did, a gente tem aqui ele na frente, mas yes or no questions são respostas, perguntas, perdão, de sim ou não. E aqui as short answers que a gente viu bastante na nossa aula, só que a gente viu mais na forma negativa, no, you didn't, no, she didn't. Na short answer da afirmativa você tem essa questão do yes, depois o sujeito, depois o did, eu mostrei para vocês lá na nossa aula, no momento. E perguntas são assim, did you see the film? O que vai acontecer aqui? O auxiliar na frente, sujeito depois, verbo depois, só que esse verbo sempre na sua forma base, nas frases interrogativas, tá? Sempre, assim como na forma base, também nas frases negativas. Eles não vão mudar, não vão ter flexão verbal. Falo isso, repito, porque eu juro para vocês que isso é uma coisa que para quem está começando agora, ela esquece. Ela esquece que ela tem que fazer isso, ela esquece que ela tem que fazer aquilo. Vai por mim que dá essa esquecida sim. Então temos aqui o did she work in a cafe? Ela trabalhou num café? Did she work in a cafe? Did they go to the party? Elas foram à festa? Na short answers, yes you did, no you didn't, para responder sobre essa pergunta aqui, porque a pergunta é para você e a resposta vai ser sobre você, né? Então, did you? Aí no caso aí o mais correto seria I mesmo, a não ser que alguém estaria respondendo aí pela pessoa, né? Porque também tem esse contexto. Eu faço a pergunta para você e alguém se mete no meio e fala, não, você fez. Aí a pessoa vai responder com you. Mas aqui seria mais correto I, ao invés do you, já que a pergunta é feita para você, tá? Tô só divagando aqui. Então, did she work in a cafe? Ela trabalhou no café? Yes, she did. Sim, ela trabalhou. No, she didn't. Não, ela não trabalhou. E aqui a mesma coisa. Tudo bem? Vamos passar aqui para a gente falar sobre as WH questions, que são aquelas perguntas que eu falei para vocês, que elas vêm com pronomes interrogativos. Tudo isso aqui vocês já sabem. Eu já venho falando para vocês, só que eu repito, porque repetir é sempre bom. Porque o aluno que não prestou atenção naquela hora, ou o aluno que esqueceu a informação, ele sempre vai relembrando. Então, as WH questions são aquelas perguntas com pronomes interrogativos. E aí o pronome interrogativo ele vem na frente do auxiliar. Sempre vem na frente do auxiliar, tudo bem? Então, where did you work? Que era uma pergunta aqui que eu não vou responder com sim ou não. Por exemplo, onde você trabalha? Yes, I did. Não tem como você responder isso assim. Não vai ter short answer para responder isso. Então, você vai ter que falar o nome do lugar, você tem que fazer uma construção. Eu trabalho no fulano de tal, no ciclano de tal. Ciclano de tal é bom. What did she say? O que ela disse? What? O que? Did she say? Ela disse. When did they arrive? Quando eles chegaram? When did they arrive? Você não vai responder com short answer, você vai responder com a data, com algo mais, né? Ou na afirmativa ou na negativa. E aí, nas WH questions, os pronomes interrogativos vêm na frente dos auxiliares. Já numa pergunta normal, que eu falo normal, mas é de sim ou não, os auxiliares vêm na frente e não tem nenhum pronome interrogativo antes. Beleza? Não se esqueça disso. E let's practice, vamos praticar, chegou a hora da prática. Temos aí para você completar, complete the sentence with the past simple negative form of the verb in brackets. Então, a gente tem aí para você completar aquela questão que a gente já vinha fazendo lá na outra aula, e para isso eu vou fazer isso lá na tela, porque fica melhor. Bora lá? Eu acho que só tem essa número 1 para fazer, não acredito que só um, também não tenho certeza. A gente tem aí quase
Um pouco menos de 4 minutos para finalizar a nossa aula, então vamos lá. Número 1. Aí temos o verbo play aqui. Play de jogar, brincar, tocar, depende do contexto. Vamos ver que contexto ele está pedindo aqui. É jogar, porque eu tenho futebol. Então, eu vou traduzir para jogar. Como é que eu faço para colocar na forma negativa? Bem, para colocar na forma negativa, deixa eu ver aqui, eu acho que vai vir a resposta da 2 primeiro. Vamos fazer a 2? Porque vai vir a resposta da 2 primeiro, que eu estou vendo aqui. Então, vamos fazer essa 2 primeiro. Get up. Get up. Get up é aquela questão do verbo get, mais a palavra up já se torna aí um phrasal verb, né, um verbo frasal, e aí significa levantar, já não tem mais a ver com obter. Então, para deixar ele no passado, detalhe, agora que eu vi aqui, ó, que eu pedi para negativa e eu acabei colocando a resposta no presente, ou no presente não, na afirmativa. Tudo bem, aqui é só uma atividade de prática, então eu vou escrever ela aqui para vocês do lado, a negativa. Então tá aqui, I got up early, eu acordei cedo, e se fosse na negativa, como é que seria? Agora que eu vi que na hora de responder, eu respondi na afirmação. Mas vamos lá, eu faço aqui do ladinho, I didn't get up early. Então é isso, gente. Olha a diferença da afirmativa para a negativa. A afirmativa você tem que colocar o verbo no passado, no caso got, e na negativa ele permanece get, mas eu preciso do meu didn't ou did not para fazer a minha frase ficar na negativa. Vamos para a nossa número 1, play, como eu falei para vocês. Ah, não, agora vem tá tudo errado aqui, na verdade. Essas animações a gente coloca para animar, mas elas animam como elas querem, né? É o computador que decide como ele quer. Parabéns, computador. Vamos lá. I had cereal for breakfast. Eu comi, olha aí o had para falar de alimentação. I had cereal for breakfast. Eu comi aí o cereal, né? Eu tive um cereal? Não, tive cereal fica estranho. Então eu comi o cereal no café da manhã. Como é que fica na forma negativa? Porque eu quero na negativa, não na afirmativa. Acabei colocando na afirmativa. Então como é que vai ficar? I didn't o quê? Aí eu tenho aqui o had, mas não vai ser ele que eu vou usar, eu vou continuar usando have. I didn't have cereal for breakfast. Aí eu coloco aqui cereal for breakfast. Dá pra entender minha letra? Espero que sim. Não tá tão feio hoje não. I didn't have. Então eu tenho didn't have porque eu não preciso colocar o meu verbo no passado, somente na frase afirmativa. Qual é a próxima que ele vai responder agora? Eu acho que ele vai responder a 4 agora. A número 1 acho que deve ser a última. Na 4 é uma pergunta. Detalhe, eu pedi negativa e agora eu também faço uma pergunta. Vai entender essa minha atividade. Tá louca, louca, louca. E faltou o que aqui? O ponto de interrogação, né? Porque se pergunta sem ponto de interrogação, fica estranho. Apesar de que no inglês você não tem tanta dúvida que é uma pergunta. No português você pode ter um pouco de dúvida quando não vem com o pronome interrogativo. Aqui já começa com o pronome interrogativo. Então, a gente sabe que é uma pergunta, né? Então, temos aqui where. O que vem depois para fazer uma pergunta? Antes do sujeito e depois pronome interrogativo. O meu auxiliar do passado, que é o did. Então, where did you? E o go vai ficar como aqui? Vai ficar... ele não está respondendo, né? Que legal. Gente, realmente essa animação hoje me pegou, fiquei chateada. É, na verdade, go aqui. Where did you go? Por que go? Porque eu não vou fazer flexão verbal nesse verbo. Ele vai ficar permanecer na forma normal por conta do did, nas negativas interrogativas, tá? E vai permanecer go. Vamos lá para número 5, que ele agora quer responder a 5, mas ele respondeu primeiro a última resposta para depois a primeira. Então vamos lá ver o que ele vai... Olha aí, ó. Olha a doideira aí, ó. Eita, olha que coisa doida que ficou aqui essa animação. Ah, loucura. Ai, gente, palhaçada. Mas vamos lá. Temos aqui a número 5, que vai ficar como? Vamos primeiro falar da 5. Did she read my emails? Eu tenho aqui o verbo read, que é o verbo ler. Ele vem para cá na sua forma normal, sem mudar nada, porque é uma pergunta de novo sem ponto de interrogação, né? Tem que ter o ponto de interrogação. Eu não sei como é que não tem um ponto de interrogação, porque eu sou contra quem não coloca ponto de interrogação. Então, olha só, did she read my emails? Eu tenho aqui o
Read, que passa para cá na sua forma normal, por causa do did, porque eu preciso colocar ele para fazer uma pergunta. E a diferença da 4 e da 5 é que na 4 é uma pergunta com pronome interrogativo, né? Uma pergunta com uma resposta mais elaborada, e a 5 é uma pergunta de sim ou não, question, né? Uma yes or no question, onde eu tenho apenas o auxiliar na frente do meu sujeito. Muito bem? E na número 1, aí sim eu coloquei só número 1, eu coloquei na negativa, né? Parece que depois eu esqueci que era na negativa. I didn't play football. Play aqui, que é o verbo jogar, passa para lá na sua forma normal mesmo, base. E antes disso eu coloco didn't, que é o did not. Muito bem? Cara, eu tenho o número 2 para fazer aqui. Eu acho que não vai dar tempo de fazer essa 2, mas eu vou mostrar as respostas para vocês agora, todas aí. Mas não vai dar muito tempo não para fazer. E eu tenho uma 3 também. Eu tinha uma outra atividade para fazer aqui também. Aparentemente, eu achava que só tinha uma ou duas atividades, mas temos a número 3 também. Mas não vai dar para a gente ficar muito tempo. Eu vou tomar só mais um tempinho aqui para fazer essa aqui. Aqui era para você colocar uma sentença positiva e uma negativa. E usar os verbos que estão aqui no box. Então, temos aqui o verbo arrive, o verbo have, o get up e o go. E o go seria usado 2 vezes. Então, last week, semana passada, Jen got up, que vem do verbo get up, ele vem para cá no passado, got up. At 6, I says. She didn't get up at 7. Então, usei o get up 2 vezes e eu tenho aqui ele na sua forma base, get up, e eu tenho ele aqui na sua forma do passado irregular, porque aqui é afirmativa e aqui é negativa. He didn't go to work by bus. Ele não foi para o trabalho de ônibus. He went to work by train. Então, todos você ia usar, na verdade, 2 vezes. Perceba, aqui o meu verbo ele vai ter essa questão de deixar ele na sua forma base, que é o go ele vem na sua forma base porque é uma negativa, e aqui ele vem na sua forma do passado irregular, porque aqui é uma frase afirmativa. Na 3, he didn't arrive at work at 9. He arrived at work at 10 o'clock. Então, ele não chegou no trabalho às 9. Ele chegou no trabalho às 10. Então, arrive vem para cá na sua forma base por causa de uma frase negativa e o arrive vem para cá na sua forma do passado regular, porque é uma frase afirmativa, ao contrário daqui que é uma frase negativa. E na 4 e última você tem aqui, he had a pizza for lunch, ou seja, do verbo to have vem para cá no passado, porque é uma frase afirmativa. Ele comeu pizza no almoço. He didn't have spaghetti. Ele não comeu espaguete. Está faltando aqui, espaguete está faltando um U, tá, gente? Agora eu coloquei U e ficou bonitinho. E tínhamos a 3 para completar, né? Mas assim, aqui é só para completar com did, do ou does. Porque a gente está aqui trabalhando com o quê? Com os auxiliares do passado e do presente. O que iria dizer qual que ia ficar com qual? O que você ia olhar? As expressões de tempo. São as expressões de tempo. Pô, essa atividade era tão boa, não acredito que eu não vou poder ficar muito tempo nela. Acabei ficando muito tempo na aula. Mas vamos lá, na número 1 vai ficar qual? Por causa do last night vai ser o quê? Noite passada. Where did you go last night? Então tem que ser o did, porque a gente está falando de passado. Aqui, yesterday, a gente está falando de passado. Então, obviamente, vai ser o did. Did you see Jim yesterday? Você viu Jim ontem? Aqui a gente está falando de todo dia, every day. Era só olhar para as últimas palavras que geralmente tem aí as expressões de tempo lá em último lugar. Todo dia não é passado. E aqui a gente vai ficar com do ou does. E o que vai determinar se é o do ou does? É a questão aqui do sujeito. Então a gente está falando de quê? De terceira pessoa do singular, he. What time does he, porque isso aqui é o quê? Um pronome interrogativo. Que horas ele chega do trabalho todo dia? Na 4, a gente tem o they e a gente está falando de every Saturday, ou seja, todo sábado presente, nada de passado. E a gente está falando de eles ou elas, então é o do. Do they go to the cinema every Saturday? Eles vão ao cinema todo sábado? E na 5, what time, novamente, que horas? Aí a gente está aqui com their lessons, um adjetivo possessivo do plural. Obviamente, a gente está falando de do, que é usado com plural. Então, what time do their lessons usually start? Que horas as atividades dele geralmente começam? A gente usa aqui usually. Usually é uma expressão que a gente costuma usar com o quê? Com presente simples, não com passado. Tudo bem? Então, aqui é uma questão de
presente. E na última a gente está falando de last night, noite passada. Óbvio que vai ser o did. Who did you see at the party last night? Quem você viu na festa ontem à noite? Peço desculpas, I apologize por ter passado do tempo. Eu tinha esquecido que tinha 3 atividades para fazer, achando que era só 1 ou 2. Fiquei muito tempo naquela, reclamei demais, mas a gente chegou ao final. Mas não se esqueça que a gente tem mais atividades para fazer na nossa próxima aula de Review and Exercise. So, see you next class.